Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloque uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Nádia, que fará a leitura e harmonização da prece inicial. Boa noite a todos. Vamos iniciar. Abrindo portas interiores. Eileen Cade. Não perca tempo e energia se debatendo como um peixe fora d'água, culpando outras pessoas pelo que acontece a você. Saiba simplesmente que tudo está em suas mãos. Portanto, você pode corrigir as circunstâncias sem a ajuda de ninguém. Se você separa alguns momentos para encontrar na quietude sua paz interior e aguardar que eu me manifeste. Nada do que você procura lhe será escondido se você depositar tudo à minha frente e se colocar à minha disposição para fazer a minha vontade, e somente a minha vontade. E você só descobrirá qual é a minha vontade quando você aprender a ficar quieto. Não se esforce muito, solte-se, relaxe e encontre a paz de coração e de mente que abre todas as portas e revela a luz da verdade. Você descobrirá que você consegue realizar muito mais quando você relaxa e coloca tudo em minhas mãos. E então, bem quieto, sirva-me e permita que tudo flua livre e naturalmente, sem qualquer esforço de sua parte, e assim se desenvolva na verdadeira perfeição. Vamos, nesse momento, nos serenando e ligando com o Mestre Jesus e nossos amigos espirituais para nos abençoar em mais um Evangelho dos alunos Lar Ismael. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Nádia. E agora, já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos a palavra à nossa irmã Silvia, que fará junto com a equipe desta noite a explanação do Evangelho. Silvia. Boa noite a todos. Então vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis, itens 1, 2, 3 e 4. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Hoje vamos trabalhar esses versículos de Mateus para compreender o que Jesus nos pede. Vamos definir cada palavra que forma o pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. E o ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, iniciarei com a explicação do que é pedir e qual a forma de pedir. Como eu sempre digo, vá com o coração aberto e diga assim: Senhor, hoje eu preciso de ti, eu estou perdida, senta aqui comigo, preciso conversar, eu preciso do seu amparo, da sua direção, e vamos sentir ele do nosso lado, e aí nós deixamos fluir. É uma sensação gostosa, é assim que a gente vê a forma de pedir para Jesus.
E também, gente, nós não podemos chegar até Ele só para pedir. Mas quando tudo estiver bem, não esqueça de chamá-lo e dizer assim: Senhor, hoje eu só quero agradecer. E lhe dar aquele abraço, um abraço bem gostoso. Vocês vão ver a diferença. E agora, e o que pedir a Deus? Aqui lá vamos nós de novo com a minha mamãe. A mamãe sempre dizia assim para mim: quando você for pedir algo para Deus, peça o que Salomão pediu. E agora eu vou contar para vocês o que Salomão pediu. Salomão estava orando a Deus e Deus apareceu a ele e perguntou: Salomão, o que você quer que eu lhe dê? E Salomão respondeu: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governar. Salomão também pediu um coração compreensivo para poder ser justo, distinguir entre o bem e o mal e governar bem o povo que estava sobre a sua responsabilidade. E ainda disse: se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? E Deus gostou do pedido e respondeu: já que você pediu isso e não pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei com você. Também lhe dou o que você não me pediu, tantas riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Está em 1 Reis, capítulo 3, versículos de 11 a 14. O que nós faríamos se Deus oferecesse atender a qualquer pedido? O que nós pediríamos? Dinheiro? Saúde? Fama? Amor? É para refletir, né? Então eu sempre lembro do que mamãe falou: peça sabedoria. Fernanda, o que é buscar? O que é achar? Você pode nos dar exemplos de como podemos fazer isso em nosso dia a dia? Por favor. Boa noite, Silvia. Então, no dicionário, buscar está assim: esforçar-se por achar ou descobrir algo ou alguém. Esforçar-se, eu achei o máximo isso. E achar está encontrar por ter procurado ou por acaso. Aqui no versículo está escrito: buscar e achareis. O que é esse buscar? O que nós devemos buscar? Eu creio que estamos em busca da felicidade e que para encontrá-la temos que nos esforçar. Nós não conseguiremos nada sem esse esforço, nada mesmo. Se ficarmos parados, não iremos progredir. Só trabalhando conseguiremos conquistar o que queremos. Penso que temos que buscar nos melhorar, uma coisa que não é fácil. Só trabalhando em conhecermos a nós mesmos, iremos descobrir como buscar e onde encontrar essa felicidade. Desta forma, teremos nossa melhora, tanto material quanto moral. Essa busca começa com a prece humilde. Essa prece a Deus que nos escuta e nos atende. Às vezes, não do jeitinho que nós pedimos, mas Ele nos dá da maneira que realmente precisamos para a nossa evolução. Um exemplo simples é um estudante que quer passar de ano, né, quer passar no vestibular, só que ele não estuda, ele não frequenta a aula, não respeita o professor, não cumpre horário. Ele não vai conseguir. Se ele não cumprir com as obrigações dele, ele não vai conseguir passar de ano. Não adianta pedir. E assim acontece com nós. Temos que entender que para conseguirmos o que queremos, o que pedimos, temos que trabalhar no caminho do bem. Pedir sim, mas também aceitar as condições para alcançar o que pediu. Assim nós crescemos moralmente e progrediremos sempre. Não adianta nada buscarmos e não estarmos atentos para o que chega. Isso porque Deus nos dá várias coisas que servirão para o que pedimos.
Precisamos ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para assim saber quando recebemos o que pedimos. Porque nem sempre vem da forma que pedimos, mas vem. Então, Fernanda, isso nos remete a reflexões sobre a vida e nossos próprios propósitos. Não se trata apenas de encontrar respostas, mas de encontrar um relacionamento significativo e profundo com Deus. Que possamos continuar buscando e achando a presença de Deus em nossas vidas, sabendo que Ele está sempre ao nosso alcance, fazendo de tudo para que sejamos felizes na caminhada. Muito bem, meninas, muito bem explicado. Então agora vamos lá para o Baru Barbosa. Barbosa, o homem sabe normalmente o que busca? Como ele descobre o que tem que buscar para evoluir? Como colocar em prática essa busca? Você pode nos responder? Posso sim, boa noite a todos. A maioria dos homens ainda não sabe o que buscam. E nós percebemos isso quando vemos que mesmo tendo tudo, ainda continuam buscando. Parece que não estão insatisfeitos. Me refiro ao lado material, né? Quanto ao lado espiritual, acho que estamos no mesmo nível, pois ainda estamos caminhando para a percepção do que realmente buscamos. E na maioria das vezes, o homem só percebe o que tem que buscar para evoluir quando passa por alguma situação adversa à sua rotina. Temos vários exemplos de pessoas que passaram por EQM, né, para dar só um exemplo, EQM, que é a experiência quase morte, e nós escutamos muitos relatos assim, que ao retornarem, aí eles conseguem ver como estavam vivendo e perceberam a necessidade de mudar seus conceitos, pensamentos e atitudes, né? Quer dizer, eles sentiram que iam embora, mas tiveram uma nova chance, vamos dizer assim, e aí ele percebeu que tudo que vinha fazendo não era tão correto, ou precisava fazer algo mais, se dar bem com a família, se dar bem com os filhos, com os amigos, tratar melhor as pessoas, né? Então, ele começa a ver isso. Então, devemos colocar em prática essa busca todos os dias. Como? Um bom exemplo nos deu Santo Agostinho. Todos conhecem essa história dele, que nos ensinou a fazermos aquela reflexão diária, principalmente antes de dormir, para revermos tudo o que fizemos durante o dia e tentar, no dia seguinte, ser diferente do dia anterior. É o conhece-te a ti mesmo. Então, Barbosa, é muito importante, né? Conhece a ti mesmo. Ionara, o que significa ajuda-te a ti mesmo? Boa noite a todos. Então, muito bem. Ajuda-te a ti mesmo. Precisamos sempre ter fé e confiar em Deus, mas precisamos sempre fazer a nossa parte. Um exemplo, eu tenho interesse em melhorar de vida, conseguir um emprego melhor. Só que eu não estudo, eu não faço nada, eu não me dedico ao trabalho. E eu passo meu tempo na ociosidade. Deus nada pode fazer por mim. E dentro do lar, que a gente tem marido ou esposa, filhos, que não nos compreendem, ou que muitas vezes a gente não os compreende, né? E não entende isso, né? E a gente precisa fazer algo a respeito disso. Mas eu não sei o que fazer. Então eu vou e peço a Deus. Eu peço orientação. Claro que Ele vai me mostrar o que eu preciso ter, que é paciência. Procurar entender o nível em que eles estão, que eu preciso me esforçar para ajudá-los nos momentos em que eles ficam bravos, que eu preciso orar por cada um. O trabalho é árduo e longo, mas quando começamos, novas energias nos chegam e vamos percebendo que não é tão difícil, né? E algumas conquistas começam a aparecer, começam a surgir. Então, eu preciso cumprir o meu dever e fazer isso com alegria e não como um fardo. Desse modo, as coisas ficam bem mais fáceis para a gente. Muito bem explicado, Ionara. O que quer dizer que o céu te ajudará? Você pode nos responder, Ondina? Claro, Silvia. Boa noite, pessoal. Vocês já leram o livro do Paulo Coelho, O Alquimista? Então, lá diz o seguinte: quando você quer muito alguma coisa,
todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Eu acredito muito nisso. Quando você quer e trabalha em prol do que precisa, os anjos te ajudarão a conseguir. Quando temos uma meta, um objetivo na vida, pessoal ou profissional, não podemos ficar parados e esperar, simplesmente esperar. Temos que nos movimentar, correr atrás, sermos otimistas mesmo e fazermos a nossa parte. Mas sem Deus, gente, não atingiremos nenhum objetivo. Iremos andar em círculo. Não adiante fazer, pois o sucesso e a felicidade serão passageiros, não terão uma base. Um lar estruturado no material, em determinado tempo, ele desmorona. Precisamos levar Jesus para dentro do nosso lar. Pedir a Ele que coloque paz, equilíbrio, proteção para tudo o que formos fazer. Auxílio para nossos maridos, esposas, filhos, genros, noras, netos. Que tenhamos a convivência com compreensão, pacífica e alegre. Tenhamos certeza que, trabalhando para isso, tudo se modificará em nosso lar e na vida de cada um daqueles que conosco compartilham a existência. Seremos felizes moral e materialmente. O céu estará sempre nos ajudando. Muito obrigada, Ondina. É isso mesmo. Tudo o que buscarmos, receberemos. Como saber o que devemos buscar para conseguir ter uma vida que nos conduza ao progresso moral e espiritual? Irandim, poderia responder, por favor? Vamos lá. Boa noite a todos. Deus nos criou simples e ignorante e dotou-nos de inteligência para que, através do uso correto do nosso livre-arbítrio, nós possamos progredir paulatinamente de acordo com o nosso conhecimento. Quanto mais nós ampliamos o nosso conhecimento, mais crescemos como espírito. Deu-nos a capacidade de distinguirmos o bem e o mal, tanto através da prática, como também da observação, ficarmos olhando as situações e as pessoas. A partir das experiências que vamos vivenciando, vamos sabendo o que nós devemos pedir. A princípio, nós pedimos sempre o material, o que vai nos garantir a subsistência do corpo, o abrigo para nós e para a nossa família. Como o progresso é inerente ao estado do homem, ele sempre busca melhorar as suas condições. Quando desperta para Deus, observa que quanto mais conhece as suas leis e as pratica, mais fácil se torna a vida. Então, ele passa a buscar o alimento não mais só para o corpo, mas também para o espírito. Aí ele aprende o que pediu. Deus quer que sejamos felizes. Ele nos criou para isso. Ele atende os nossos pedidos, mas aqueles que fazemos para as nossas necessidades materiais. Claro, estamos no mundo material. Nós precisamos, mas nos dá aquilo que é realmente necessário para o momento. Já quando pedimos os bens espirituais, paciência, equilíbrio, humildade, força e coragem, para passar pelos momentos difíceis que nós sempre temos, né? Isso não tem medida. Ele nos dá em abundância. Então, tudo o que o homem pede de coração para o seu bem e do próximo, Deus atende. E se formos gratos a Ele, servindo, amando, mais ainda nós vamos ganhar. É aquele que desenvolve os seus talentos. Então, ele será cumulado de bens e de bênçãos. Eu vou narrar rapidamente uma experiência que aconteceu com um amigo meu. E foi uma experiência interessante. Ele estava desempregado e a esposa trabalhava fora. Já fazia algum tempo que ele estava nessa situação. E ele não via um caminho a seguir. Então, ele disse que um dia ele chegou em casa e aí ele começou a arrumar a casa dele.
varrer, lavar, isso. E ele falou, poxa vida, mas eu não posso continuar nessa vida, minha esposa lá trabalhando e eu aqui sem conseguir, fazendo as coisas do lar, que é importante, mas eu preciso do emprego. E ele disse que ele, naquele momento, ele sentou e fez uma prece sincera e pediu a Deus um trabalho. Ele disse que depois de uns 3, 4 dias, ele recebeu uma ligação de um amigo de uma empresa que era diretor, o convidando para conversar. E ele foi e encontrou o seu trabalho. Então, quando nós pedimos, sentimos a necessidade que a Ionara colocou lá na frente, lá atrás, aí nós vamos realmente receber. Podem testar isso, porque acontece. Irandi, quando nós pedimos paciência, Deus não dá paciência, não. Deus nos dá pessoas para que podemos testar e treinar nossa paciência e dar em abundância, viu? Com certeza, Fernanda. Nádia, quando a porta vai abrir para nós? Então, Silvia, a porta somente será aberta quando nos dispusermos ao trabalho, estarmos abertos ao conhecimento, buscando as oportunidades que nos facilitam nossa evolução material, física, moral e espiritual. Ao sairmos da inércia da ociosidade, tudo em nossa volta se abre. Procuremos nos conhecer melhor na busca incessante do progresso na companhia de Deus. E nossos mentores de luz, que sempre estará conosco em quaisquer situações, nos fortalecendo e nos inspirando novos caminhos em busca da nossa melhoria. A fé é e sempre será um valioso instrumento para abrir esta porta. Temos que buscar sempre o alimento divino, nos ligando à espiritualidade com orações diárias de pedidos e agradecimentos. Quando sabemos pedir, tudo se abre. Tem um ditado que diz: para as coisas mudarem em sua volta, faça necessário você mudar primeiro. No livro Sinal Verde, há uma anotação que diz, ante a oração: acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior, sem prevalecermos dela, a fim de queixarmos de outrem ou espancar verbalmente, seja quem seja. Quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, faça no silêncio do coração, conforme a recomendação de Jesus. Muito bem, Nádia, obrigada. Fernanda, você consegue exemplificar o que a Nádia disse para que possamos colocar isso em nosso dia a dia? É bem isso que a Nádia falou, né? Que a porta só será aberta se nos dispusermos ao trabalho. E isso em qualquer situação de nossas vidas. Um trabalhador, um atleta, um músico. É muito fácil julgar. Você vê aquele músico que tem dinheiro, que tem fama. Só que você não viu o esforço que ele fez para conseguir chegar onde ele está. O trabalho que ele teve de realmente estudar, ensaiar, os momentos em que quis desistir. Esse exemplo serve para tudo. Tudo que nós quisermos fazer em nossa vida, nós temos que ter esse trabalho. Se não trabalharmos, se não nos esforçarmos, não superarmos, não buscarmos, nós não alcançaremos. Quando pedimos a Deus a paciência, como eu já disse, né, a serenidade, o equilíbrio, Ele vai nos dar as pessoas e situações para que possamos adquirir o que pedimos. E isso é trabalho. É esforço de suportar pacientemente uma situação ou uma pessoa. Nós temos que lutar, às vezes, para manter o equilíbrio para não explodir com as situações. Manter a paz em ambientes de guerra. Tudo é um exercício que temos que manter. E é só batendo, ou seja, através da oração e fé, conseguiremos atingir os nossos objetivos. Por isso, é muito mais fácil pedir e trabalhar pelas coisas materiais. Já esse aprimoramento espiritual é bem mais difícil, dá muito mais trabalho. Mas como diz Jesus, batei e vos se abrirá. Buscai e obtereis. Sejamos persistentes e tenhamos fé. Obrigada, Fernanda. Barbosa, Jesus
aplica nesse conceito que estamos vendo a lei do trabalho. Como nos comportar no trabalho com o nosso próximo? Pode nos dizer? Claro que sim, Silvia. No meu entendimento, Jesus quer nos mostrar que devemos também, no nosso trabalho, respeitar cada um dos nossos irmãos, respeitando suas condições, incentivando para que ele cresça no que faz, seguindo os bons trabalhadores e sendo exemplos para os nossos pares. Muitas vezes, nos nossos trabalhos, vemos colegas que reclamam do que fazem, têm inveja daqueles que se destacam através de seus esforços próprios, que tenta atrapalhar o outro com fuxicada, com leva e trás. Devemos ser no trabalho amigos, educados, responsáveis e, acima de tudo, aplicando a lei do amor em cada ato que fizermos, em nosso trabalho, em nossa vida pessoal, em nossa casa, em qualquer lugar que estivermos. A lei do amor sempre deve prevalecer. Muito bem, Barbosa. Então, agora, de que forma os espíritos nos auxiliam nesse processo evolutivo? Pode nos dizer, Ionara? Sim. No Livro dos Espíritos, questão 459, Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E responde os espíritos: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Essa é só uma questão que afirma a influência dos espíritos na nossa vida como encarnados. Eles jamais nos dão as respostas prontas, mas podem criar situações que nos obrigam a pensar e achar as respostas corretas. Muitos ainda acreditam que o auxílio espiritual acontece de forma milagrosa. Porém, a ajuda acontece de forma muito sutil, através da intuição, através do pensamento. Os espíritos que nos influenciam para o bem estão em uma faixa vibratória acima da nossa. Por esse motivo, nos influenciam de forma positiva. E isso acontece de forma natural. De repente, temos uma ideia que é capaz de resolver um problema que achávamos de difícil solução. São os espíritos nos ajudando, trazendo bons pensamentos, clareando nossa mente. Os espíritos não podem mudar o que foi definido no processo encarnatório, mas podem influenciar-nos para que possamos cumprir o que foi pré-determinado da melhor forma possível, irmos além, melhorando nossa condição atual e futura. Assim, termos uma boa evolução. Eu queria complementar essa fala aí da Ionara, dizendo que os espíritos, sim, eles nos auxiliam e muito, mas eles não fazem o trabalho por nós. Senão, onde que estaria o nosso mérito? Os espíritos, eles nos intuem, como a Ionara falou, nos aconselham, sugerem, durante todo o tempo. Para uma ação que surge efeito positivo em nossas vidas, temos que estar abertos, ou seja, em sintonia com eles. Por isso a importância de orarmos, meditarmos, ficarmos em paz. Lembrem-se também de agradecer ao seu anjo guardião, pois na maioria das vezes ele te ajuda e você nem percebe. Quando pedimos a ajuda deles e nos colocamos em movimento, damos o primeiro passo. Eles podem nos dizer: isso aí, muito bem, o caminho é esse. E aí continuamos e progredimos. Sabe nos desenhos animados, quando aparecem uns anjinhos de um lado, o capetinha do outro? Muitas vezes eu acho que é assim mesmo. Mas ouçam, para saberem a quem ouvir, mantenham as boas energias e avaliem os resultados que terão as ações sugeridas. Porque aí, se as consequências forem boas, você estará no caminho certo. Então agora eu vou dar continuidade, tá, ao que vocês responderam aí. Como sentir o auxílio dos espíritos? É uma continuidade do que vocês falaram mesmo. Então é através da prática da mediunidade e do desenvolvimento da nossa sensibilidade e intuição.
Nós precisamos estar atentos e ligados com o plano espiritual e deixar fluir, estarmos serenos, calmos, tranquilos, abrir nossos corações e mentes, estarmos receptivos para essa possibilidade. Nós somos todos seres espirituais em evolução, e essa conexão com o mundo espiritual pode nos ajudar a encontrar paz, equilíbrio e propósito em nossa vida. Pessoal, agora eu farei um breve fechamento sobre o nosso tema. Vimos aqui a necessidade em ter o coração aberto e sincero, pedir com humildade e sinceridade a Deus, tanto para pedir coisas quanto para agradecer. Saber buscar o que queremos e necessitamos, fazer mudanças de comportamento, refletir sobre nossas ações e os caminhos que iremos percorrer, fazer nossa parte, trabalhar, adquirir conhecimento, ter fé, perseverar, juntar as energias positivas, cuidar de nossa saúde física, mental, material e espiritual. Ouvimos aqui que quando pedimos algo que nos é necessário, todo o universo irá conspirar para a realização desse nosso propósito. Para isso temos que ter merecimento, fazer nossa parte. Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos dotou de inteligência para discernirmos o certo do errado. Cabe a nós o compromisso de fazermos o bem, praticar a lei de amor e caridade, nos ligando a Deus, a nossos mentores de luz, que nos alimenta de cuidados e subsídios para o nosso progresso incessante rumo à nossa evolução. Portanto, tenhamos em mente que a qualquer momento podemos pedir, buscar e bater a porta. Temos um Pai amoroso que nos ouvirá, entenderá e atenderá. Esse, o grande ensinamento que o Mestre nos legou em 3 diretrizes, em 3 ações: pedir, buscar e bater a porta. E agora eu devolvo a palavra a Ionara. É com você, minha amiga. Obrigada, Silvia. E agora nós vamos convidar nosso irmão Barbosa para fazer a prece final. Muito bem. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, aos nossos irmãos desencarnados que conosco estiveram em nossos lares, nos acompanhando, agradecer ao Mestre Jesus por mais um evangelho que nós estamos fazendo, com a finalidade de levar sua palavra o mais longe possível, a cada vez a mais irmãos. E que este Mestre Jesus e a espiritualidade amiga fluidifique nossas águas, para que ela nos traga cura para nossos males materiais. Que o Mestre Jesus e toda a espiritualidade estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Barbosa. Eu queria agradecer a todos os participantes do Evangelho e a todos aqueles que estão nos acompanhando em seus lares. E convidamos a todos para estarem presentes novamente na próxima semana. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael, no YouTube, e você pode assisti-lo quando desejar e também enviar a seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Jesus nos abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.